Dando continuidade ao vídeo anterior, que fala sobre os primeiros passos para criar uma tabela calendário no Power BI, agora eu vou querer criar uma coluna que captura o número do dia relacionado à coluna de data. Então eu devo clicar em nova coluna e vou nomear como num dia da semana. Este é o nome da minha coluna. E a função que vai capturar o número do dia da semana, ela se chama weekday. E precisamos, no primeiro argumento dessa função, dizer qual é a coluna. Para isso, primeiro falamos qual é o nome da tabela, é de calendário 2, e dentro de colchetes o nome da coluna, que é data. Antes de concluir, colocamos vírgula e vamos para o segundo e último argumento. O Power BI e a função DAX, ela trabalha com o argumento número 1 para relacionar e entender que domingo é o primeiro dia da semana. E o argumento número 2 para entender que segunda é o primeiro dia da semana. Nós vamos utilizar o argumento número 1 e com isso nós falamos para o Power BI que o número 1 vai representar o primeiro dia da semana, que vai ser domingo. Pressionamos Enter e, como percebo aí, ele gerou os números da semana de 1 a 7. Para conferirmos, vamos gerar uma nova coluna, que essa coluna ela escreve o nome do dia da semana. Para isso, devo clicar em nova coluna e agora eu vou escrever nome, dia da semana e vou digitar igual. A função que vai descrever o nome do dia da semana já foi utilizada no vídeo 1, que é a função format. Nós vamos usar a função format e dentro da função format nós precisamos escrever qual é a coluna que nós vamos utilizar para formatar o dia da semana. E a coluna de data que está na tabela de calendário 2 no meu exemplo. Vírgula. Neste momento eu preciso dizer qual é o tipo de formato. Eu vou colocar aspas duplas e vou colocar DDD para descrever que eu quero o dia da semana abreviado. Fecho o parêntese e vou apertar Enter. Perceba mais uma vez, como eu disse, que como na função anterior eu disse que 1 era para representar domingo, ele ainda entende que o dia 2 de janeiro de 2022 era um domingo, então está tudo correto. Assim como eu fiz na tabela de mês abreviado, para ele relacionar a ordem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu preciso dizer que ele precisa ser classificado pela coluna de números de dia da semana. Então eu clico nele, no nome da coluna, e agora eu vou clicar em classificar coluna por. Perceba que essa função está dentro de ferramentas de coluna. E aí eu digo que esta coluna é classificada pelo número de dia da semana, que é esta coluna aqui. Agora você também pode utilizar seus gráficos e fazendo os seus dados organizados tanto por nome do mês, tanto por dia da semana.